pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Continuando a falar dos enredos para o próximo carnaval, hoje eu vou falar da Mocidade e da Unidos da Tijuca. Estou seguindo a ordem de desfile e, por fim, no próximo vídeo será sobre a Grande Rio e a Vila Isabel, assim encerrando o ciclo dessa série aí sobre os enredos para o carnaval de 2022. Bom, gente, vamos lá, que as duas sinopses são bem grandes. E começando com a Mocidade. A Mocidade tem como título de enredo Batuque ao Caçador, e o tema é Oxóssi, do carnavalesco Fábio Ricardo. Bom, a sinopse da Mocidade está dividida em 5 setores, mas antes de eu falar sobre ela, peço desculpas aí se eu falar algum nome iorubá errado, tá bom? Bom, vamos lá, olha só. No primeiro setor é referente ao título de caçador de Oxóssi. Contam que no reino de Ifé estava havendo um festejo referente à colheita do inhame. Até com um pássaro enviado por feiticeiras pousou sobre o palácio de Odudua e espalhou a cólera e a peste sobre o reino. Então foram convocados os 10, de modo que com uma flechada eles pudessem eliminar esse pássaro. Então tiveram várias tentativas dos guerreiros, nenhuma com uma direção ao pássaro, até que um guerreiro conseguiu com uma flechada só atingir em cheio o peito do pássaro, assim dando fim à maldade que estava sobre o reino. E esse guerreiro recebeu o título de Oxóssi, o caçador de uma flechada só. O segundo setor aborda lendas referentes a Oxóssi. No caso, são 3 lendas. Na primeira, fala que Oxóssi era filho de uma feiticeira chamada Iami Apaucá. Na segunda, conta que Oxóssi era filho de Oxalá com Iemanjá, além de irmão de Exu com Ogum, sendo que este foi quem ensinou Oxóssi a caçar. Também fala que Oxóssi tem uma relação com Oxum, no qual deu origem a Ogum Edé, que é metade mata, metade cachoeira. A terceira lenda diz que Oxóssi é conhecido como Ibualama e desafiou a morte ou atingiu com uma flecha a serpente Oxumaré sem a permissão do superior. E devido a isso ele foi atingido por um feitiço, sendo livrado da morte e tendo uma segunda chance por Urumilá. O terceiro setor é referente ao culto a Oxóssi. A cidade de Queto tinha um grande culto a Oxóssi. Na verdade, era a principal referência de culto a Oxóssi e a cultura iorubá. No entanto, devido ao tráfico negreiro europeu, a cidade foi praticamente destruída. Consequentemente, o nome de Oxóssi ficou pouco conhecido. Porém, ele foi bastante difundido pelos escravos no Brasil e em Cuba, onde a cultura iorubá prevaleceu. O quarto setor é referente ao sincretismo de Oxóssi no Brasil, sendo que, além dos cultos que existem na Bahia, ele na Umbanda é o chefe da linha de Caboclo, no catolicismo ele é sincretizado em São Jorge e no Rio de Janeiro é sincretizado em São Sebastião, padroeiro da cidade. O quinto e último setor é referente a Oxóssi e sua ligação com o carnaval. A batida de caixa da Mocidade ela faz uma reverência ao Oxóssi. E com isso a escola vai aproveitar para homenagear seus antigos mestres de bateria, ritmista, instituições e também agremiações que tenham uma ligação maior com Oxóssi. Então esse foi o resumão da sinopse da Mocidade, que foi nada fácil de entender. Eu tive que pedir ajuda ao site 100% Carnaval, no qual eles fazem um resumo aí dos enredos, o que ajudou bastante. Além disso, também fiz uma pesquisa por fora, porque se não fosse isso, era impossível eu falar aqui alguma coisa do enredo da Mocidade. Pois enredo afro, ele por si só, para uma pessoa leiga, ele é complicado, é uma cultura diferente. E aí você utiliza uma linguagem tão difícil, uma sinopse tão abstrata, é algo assim que eu não sei qual é o objetivo disso. Não sei se é para se aparecer, pois deveriam aproveitar o carnaval, que é um canal em que muitas pessoas assim que não seguem as religiões africanas, conhecer um pouco da cultura afro e simplesmente desperdiçam com uma sinopse assim que para mim é surreal. Em que você tem que ter assim, sei lá, uma capacidade de abstração muito grande. Mas, desculpa aí o desabafo, voltando para o enredo da Mocidade. Bom, a Mocidade fazia muito tempo que não falava de um enredo afro. E assim, desconsiderando a dificuldade de leitura da sinopse, pegando apenas a história em que está envolvido, melhor, sinopse não, o enredo, esquece a sinopse. O enredo está bem costurado
Enredo afro, eu acho que você não tem muito que inventar, tem que ser desse modo mesmo, objetivo. Poderia ter sido objetivo na sinopse, né? Mas tudo bem, mas no enredo, a ideia central do enredo ela está bem entrelaçada, está bem objetiva e acho que pode dar certo assim na mocidade. Acho que minha expectativa ela é boa. Eu vou colocar aí como sexto enredo que eu estou com uma certa expectativa. Não está melhor colocado, gente, porque querendo ou não, como eu falei, né? Todo mundo vai fazer enredo afro, quase todo mundo, então acho que de certo modo vai ter muito elemento repetido ali nos desfiles e isso pode se tornar cansativo, tá bom? Bora lá para Unidos da Tijuca. O título do enredo da Unidos da Tijuca é Guaraná, a Resistência Vermelha. No caso, o enredo, o tema, é sobre a lenda do Guaraná, do carnavalesco Jaque Vasconcelos. A sinopse da Unidos da Tijuca começa falando sobre dois criadores que cuidavam do mundo, que é Tupana e Urupari. Tupana era o criador das coisas boas para o mundo e Urupari o criador das coisas ruins para o mundo, no caso a maldade. E os dois em conjunto é que davam equilíbrio ao ciclo de Monan. E aí a sinopse parte para três irmãos que viviam na floresta Muçoquém, sendo que a bela Ayan Moassauê tinha a capacidade de conhecer as plantas e também de ser muito querida e amada pelos animais, o que causava uma grande inveja dos seus irmãos. Além disso, ela era guardiã de toda a floresta. Até que um dia, uma cobra atraída por Ayan acabou tocando no seu pé e a engravidando, o que serviu de motivo para os irmãos que a odiavam pudessem se utilizar da má energia de Urupari para expulsá-la da floresta e assim tomando conta de Muçoquém. Com isso, Ayan partiu para uma mata distante, onde teve seu filho, Cauê. Cauê cresceu e nessa mata havia um fruto que era proibido ser provado por qualquer um. E Cauê, um menino inocente, um curumim no caso, acabou provando desse fruto e isso acabou chegando ao ouvido dos seus tios. E eles, novamente, com a má energia de Urupari, decidiram tirar a vida do menino através de uma serpente. Bom, até esse ponto da história, o mal vai vencendo. Urupari conseguiu expulsar Ayan do paraíso e matou seu filho. No entanto, Tupana, que era o criador, o gerador de energias positivas, aparece ao ver o sofrimento de Ayan e a transforma em um pássaro que acaba levando Cauê, o corpo de Cauê, para longe e enterra seus olhos. O olho esquerdo dá fruto a uma planta que não prestava e o olho direito deu fruto a Guaranã, que no caso é o verdadeiro Guaraná. E do corpo de Cauê surgia um povo. Primeiro apareceram os Mauês, dois irmãos Mauês. Esses dois Mauês cresceram e acabaram que eles se relacionaram com as filhas de um papagaio e de uma arara, de modo a iniciar aí a união dos ancestrais indígenas com os animais. E desse modo, os descendentes dessa união geraram uma plumagem que servia para adornar o povo que surgia do corpo de Cauê. E no meio dessa união entre indígenas e animais, renasceu Cauê, dando início à origem à nação Sateré-Mauê. Bom, e aí a sinopse dá um pulo para saindo da lenda para a realidade. No caso, percebemos aí que o Urupari não conseguiu seu objetivo, né? Mas ele é representado, melhor, o enredo finaliza com uma analogia de que o Urupari está presente nos colonizadores, nas queimadas, nos devastadores, todos aqueles que levam, de certo modo, maldade à floresta. Então, a sinopse da Unidos da Tijuca conta uma lenda, na verdade, ali é um conjunto de lendas, tá? Que o Jaque Vasconcelos contou. Na verdade, não é uma lenda só, são várias lendas que ele transformou em uma e faz um link com a atualidade, né? Ou seja, a resistência vermelha foi justamente a vitória aí de Tupana com o fruto Guaraná sobre a maldade de Urupari. Para mim, é o melhor enredo para o próximo carnaval. Não sei se deu para entender a história, a lenda é grande, é muita informação,
Mas quando você entende, é uma história muito bacana, é uma história que pode dar um desfile bem colorido. Eu, conforme eu ia lendo a sinopse, eu já ia imaginando, de repente, algumas fantasias, alegorias, ou seja, é um enredo que pode ser facilmente carnavalizado, e a sinopse foi fácil de entender. Esse enredo ele é mais complexo que o da Mocidade. Ele tem muitos nomes, muitas palavras indígenas, e sem falar que são lendas, né? Como eu falei, são mais de uma lenda que se transformou em uma. Então são várias histórias em uma. Mas a linguagem utilizada, ela é entendível. Então deu para entender. Talvez tu fique até na dúvida ali no meio, na meiuca um pouco com a história, se perca um pouco, mas você relendo, você consegue entender. Eu acho que pelo menos era isso que deveria ocorrer em todas as sinopses, né? E, gente, a minha expectativa é ótima. Como eu já falei, para mim o melhor enredo é o desfile, né? Que eu estou mais aguardando em termos de enredo, justamente por essa história que eu achei muito bacana, bem interessante aí, a lenda do Guaraná. E era isso, tá bom? Muito bom. Parabéns aí ao Luiz da Tijuca por esse grande enredo, que acho que tem tudo para dar certo, tudo para arrebentar. A safra de sambas, para mim, é a melhor do Carnaval de 2020. Então, o Ninho da Tijuca tem a melhor safra de sambas até o momento e, para mim, tem o melhor enredo até o momento, tá? Então, a minha expectativa com o Ninho da Tijuca está bem alta. Pena que o Carnaval é só daqui a mais de um ano. Mas tá prometendo. Tá legal? Bom, gente, era isso que tinha para falar dos enredos da Mocidade da Unidos da Tijuca. Qualquer coisa, comenta aí. Até a próxima com a Grande Rio e a Vila Isabel. Abraços.